Então, pessoal, seja muito bem-vindo. A gente vai começar. Eu quero pedir que você, se você conhece alguém aí no seu WhatsApp, até a gente começar, vou colocar aqui o link dessa aula para que você possa compartilhar com outras pessoas, né? Eu sei que é de manhã, alguém pode estar fazendo alguma coisa em casa, mas eu costumo dizer, tudo na nossa vida é investimento. Aí tem áreas na nossa vida que a gente não quer investir, mas quer ter resultado. E isso é quase uma insanidade, né? Não tem como ter resultados. Então, assim, nós nos relacionamos o tempo inteiro, seja com a nossa família, seja no trabalho, seja com o marido, com o namorado, com a esposa. E a aula de hoje, ela vai contribuir para a melhora de qualquer um desses tipos de relacionamentos. Então, eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem aqui com alguém que você conhece. Tira aí um minutinho, compartilha com mais pessoas, até porque essa aula não fica aberta, né? Ela fica gravada no Zoom. Então, é diferente quando fica no YouTube ou numa live do Instagram, tá certo? Mas eu prometo para vocês que não vai ter enrolation, eu vou direto ao ponto e eu vou fazer assim, eu não vou ficar fazendo intervenções na aula, para não atrapalhar o conteúdo, tá? Eu vou dar o conteúdo completo e no final eu abro para perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida, você anota aí que no final eu abro esse espaço para perguntas e respostas, tá bom? Dani, linda, Dani Jucá, vi sua mensagem, mas estava organizando tudo, ainda vou lhe responder. Muito obrigada pelo feedback. É muito bom, porque é engraçado, a gente nunca sabe, né, até onde a nossa mensagem vai chegar. Não tem como mensurar isso. E é muito bacana quando alguém dá o retorno, né? Eu me lembro que teve um tempo que eu fazia muito as coisas, mas eu ainda não tinha muito retorno. Hoje, graças a Deus, as pessoas já falam comigo no Instagram, já me procuram muito, já dão muito resultado. Eu lembro que um dia eu estava triste, né? E aí diga assim, mas Deus, eu faço tanta coisa, mas nunca ninguém, eu nem sei se eu estou no caminho certo. E aí veio no meu coração, né? Porque essas coisas, assim, o universo, Deus fala com a gente, a história dos 10 leprosos, né? Que Deus ajudou 10 e que só um voltou para agradecer. Mas não quer dizer que o bem não chegou para os outros 9. Então, algumas vezes é isso, a gente faz e a gente nem sabe até onde alcança, mas é sempre muito bom saber quando a gente sente que está fazendo um diferencial para as pessoas. Gente, ó, tá aqui um textinho que eu acabei de mandar no WhatsApp. Se você quiser mandar para alguém, e está aqui só o link, se você quiser convidar alguém para participar dessa aula, tá bom? Então, são 9:02, então vamos começar com conteúdo, porque eu sou meio Caxias, eu gosto de honrar as pessoas que chegaram, né, na hora, que se programaram, que se prepararam para estar aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como vira e mexe pode chegar gente nova e ainda não conhecer o trabalho, ou ter chegado aqui de paraquedas, eu quero te dizer assim, seja muito bem-vindo a esse workshop de inteligência emocional nos relacionamentos pessoais e profissionais. E você vai entender por que eu falei inteligência emocional. Vocês vão entender que o problema dos relacionamentos, independente deles serem pessoais ou profissionais, a causa, o motivo é sempre o mesmo. Então, eu sou Cris Santiago, uma desenvolvedora de pessoas, né? Eu costumo dizer, uma forma que eu gosto muito de me apresentar é que eu ajudo as pessoas a serem tudo aquilo que elas nascerem para ser. Sou uma buscadora, sou master coach, trabalho com energia, né? Sou reikiana, radiestesista, e eu gosto muito de atuar, né? De forma muito específica, trabalhando nos campos comportamentais, energéticos e emocionais e espiritual, tá certo? Eu também produzo bastante conteúdo nas minhas redes sociais, né, sobre desenvolvimento pessoal, faço lives, e eu quero te dar as boas-vindas para você que está aqui. E agora é hora de você saber que eu preparei um material, gente, não é um materialzinho comum,
né? Houveram muitas horas de investimento para preparar esse material, de observação nos meus atendimentos individuais. Eu levei muito tempo preparando esse material e eu não vou falar aqui de forma superficial. O conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, esse material, esse workshop, ele vai ser, inclusive, vendido posteriormente, né? Porque é um conteúdo profundo. É para você que deseja definitivamente mudar o rumo daqueles relacionamentos difíceis. E quando eu falo relacionamento, é com o vizinho, é com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é com o marido, é com a esposa, é com qualquer tipo, tá? Gente, eu vou desmistificar muita coisa, eu vou falar tanta coisa incrível aqui para vocês. Vocês vão ver, olha, pega papel e caneta para anotar todos os insights que você vai ter e todos os questionamentos. Porque, como eu falei, eu não vou falar para você de uma forma rasa. Eu vou falar de uma forma profunda. E tem algumas coisas que, por serem mais profundas, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de compreender, tá certo? Mas o que que você vai fazer? Você não precisa concordar com tudo e nem deve. Você deve realmente você mesmo encontrar o seu caminho, mas contempla tudo que eu vou te falar. Depois você pega tudo aquilo que for bom e guarda para você e aquilo que não está no seu momento, que não te serve, que não se encaixar com você agora, tá tudo bem, tá? Você deixa aí para depois, tá certo? Então, assim, muita gratidão para você que está aqui. Dedicando o seu tempo comigo. Eu quero agradecer também a todo o time da R7. Parece simples, mas até gravar um webinário desse, arrumar a ferramenta para transmitir, fazer as divulgações, fazer os anúncios, tudo isso envolve um trabalho, envolve tempo, envolve dinheiro, para que eu possa estar aqui com vocês. E quero agradecer também ao Criador, a Deus, que sempre me ajuda nos momentos, então minha gratidão. Gratidão a todos os meus alunos e a todos os meus clientes, né? Porque é graças a ele que eu posso doar parte do meu tempo para disseminar e divulgar conteúdos gratuitos, né? Para que mais pessoas, para que um número maior de pessoas possam melhorar as suas vidas. Então, assim, esse workshop aqui, gente, ele é inédito. Eu dei ele uma vez só na semana passada e não vai ficar aberto por muito tempo, tá? Mas é um conteúdo inédito, não é algo que já está há muito tempo. Não, é um conteúdo quentinho, novo, profundo, tá? É um conteúdo completo, você está recebendo gratuitamente. Então, aproveite, porque eu particularmente tive que investir uma grana estudando nos últimos anos sobre relacionamentos, para que eu pudesse estar aqui conversando com você agora, tá certo? E assim, gente, eu não sou perfeita, tá certo? Não tenho nenhuma intenção de passar a perfeição aqui para você. Eu também tenho minhas limitações, eu também tenho as minhas dificuldades. A diferença é que hoje eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas, né? Eu estou mais consciente para muitas coisas que me acontecem. E essa é a diferença, de estar mais consciente, não me sentir mais refém das dificuldades quando ela acontece na minha vida. Então, quando um conflito no relacionamento chega, uma dificuldade com os meus filhos, com um parceiro, com um colega de trabalho, quando as dificuldades chegam, por estar mais de perto, por entender melhor o porquê que isso acontece na minha vida, o que é que eu faço? Eu posso fazer escolha, eu posso usar técnicas, tá? Posso fazer coisas diferentes para que eu possa aprender e passar daquela situação mais rápido, tá certo? Então, assim, tudo que eu vou compartilhar aqui com você tem muita preparação, muito estudo, muita aplicação prática na minha vida. Então, tudo que eu vou passar aqui para você, eu já apliquei na minha vida, eu já testei, né? Eu já compreendi que funciona, já trabalhei essas questões com meus clientes, para que eu possa chegar aqui e compartilhar com você. E o que você vai aprender nesse workshop, tá? Se você quer mudar de verdade, tá certo? Se você realmente deseja ter relacionamentos mais saudáveis, você pode esperar o melhor dessa aula. Eu vou te mostrar nessa aula qual é o verdadeiro motivo das dificuldades nos relacionamentos e principalmente qual é a chave para que você possa mudar isso. Nós vamos falar hoje sobre o desafio dos relacionamentos. Vamos falar sobre imaturidade emocional, por que as pessoas se unem, ou seja, por que as pessoas chegam na minha vida. E, claro, no final,
como mudar o jogo dos relacionamentos. E eu vou te trazer 25 atitudes, 25 comportamentos para que você possa trabalhar na sua vida. Inclusive, eu preparei um PDF, no final eu vou te mandar o link. Se você quiser receber esse PDF, você só preenche lá, que aí a gente vai te mandar esse material, tá certo? Vocês vão entender hoje qual é o verdadeiro significado dos relacionamentos na nossa vida. Eu tô aqui para te dar o melhor conteúdo e de forma gratuita, tá certo? E meu objetivo nessa manhã de hoje é ajudar você a melhorar os seus relacionamentos e a se libertar de padrões negativos, de sofrimento, de indiferença que essas dificuldades causam. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês assim que é muito pessoal. Semana passada, o meu sogro faleceu e o filho dele tinha muita dificuldade de se relacionar com ele, né? De se relacionar assim, não é que eles brigassem, eles não brigavam, mas eles não conversavam, eles não conseguiam expressar amor na forma de abraço, beijo, carinho. E quando ele faleceu, eu vi a tristeza, né? Eu vi uma tristeza muito grande no filho, porque por essa dificuldade de ter resolvido uma ou outra dificuldade, de ter abraçado mais, beijado mais, de ter resolvido, né? E ter tido um relacionamento mais harmonioso. Então, assim, é muito importante compreender, né? O que está nos causando sofrimento e o que causa essa dificuldade nos nossos relacionamentos. E quando eu falo aqui dificuldades, eu quero que você compreenda que algumas vezes a dificuldade de algumas pessoas é exatamente não conseguir ter um relacionamento íntimo, não conseguir ter muitos amigos, tá certo? Isso é dificuldade. Então, assim, você fica aqui comigo se você tem isso, ou se você conhece alguém, porque você vai compreender isso, tá? Hoje aqui. Então, assim, gente, eu não tenho intenção aqui de ser a dona da verdade e muito menos de fazer qualquer tipo de debate filosófico sobre o assunto, tá certo? Então, assim, se você não concordar com uma ou outra coisa, tá tudo bem, guarda aí para você, mas eu vou compartilhar aquilo que eu vivi, que eu aprendi, que eu trabalho com meus alunos e clientes, tá? Eu tô aqui para mostrar aquilo que eu acredito, aquilo que mudou o rumo dos meus relacionamentos. E não é minha intenção tentar te convencer de nada, mas de compartilhar de uma forma muito amorosa, muito comprometida, né? Todo esse conteúdo que eu passei muito tempo pesquisando, observando através dos meus atendimentos, tá? Então, pega o que for bom para você e se tem alguma coisa que não te serve, você descarta e tá tudo bem, tá certo? Então, eu pedi aqui no início, para quem chegou, me ajuda a compartilhar isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem dificuldade do relacionamento. Já existem estatísticas, gente, eu não sei se você sabe disso, de que a violência doméstica, o número de separações, a comunicação violenta aumentou muito nesses últimos 2 meses, nesse período de Covid. Quando as pessoas estavam trabalhando, saindo, as coisas estavam mais administráveis. No momento que as pessoas tiveram que conviver mais tempo juntas, muita coisa aflorou. E algumas pessoas aproveitaram isso para crescer e outras acabaram tendo muitas dificuldades, né? Então, muitas pessoas acabaram se separando, conflitos, enfim, tá certo? Mas se você puder me ajudar nessa causa de compartilhar o link que eu deixei aqui no chat para você com mais pessoas, eu vou ficar muito feliz, tá? E te agradeço. E vamos começar falando sobre o desafio de se relacionar. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pelo menos um relacionamento muito difícil, se não muitos, tá certo? E definitivamente nós nos enrolamos nos relacionamentos, a gente se enrola mesmo. Às vezes é no relacionamento íntimo com teu parceiro, com a tua parceira. Às vezes é com teu filho adolescente ou com teu filho adulto que a gente tanto ama. Às vezes a gente não consegue se relacionar com o nosso pai ou com a nossa mãe. Às vezes a dificuldade está no relacionamento com o teu chefe, está no relacionamento com um funcionário, com um colega de trabalho, né? Ou a dificuldade está por não ter um namorado, por não ter um filho, e isso acaba gerando dificuldades. E o fato é que nós não entendemos onde começa a nossa parte e onde termina a do outro.
Nós não entendemos as emoções ruins, as emoções difíceis que a gente sente em relação a outras pessoas. Nesse workshop você vai entender de forma mais avançada, né? O que significa as relações na sua vida e qual é o papel de cada uma dessas relações na sua vida. E no momento que você começa a compreender isso, vai começar o seu ponto de liberdade. Vai começar que você vai aprender a saber dizer sim, a saber dizer não. E com esse conhecimento, você também vai poder ajudar outras pessoas que querem ser ajudadas. Você vai poder ajudar, mas sem se envolver de maneira errada com isso, tá certo, gente? Os relacionamentos hoje, só observa, tá? O que eu vou falando e vai observando. Eles estão ácidos, né? O mundo vive esse grande problema dos relacionamentos estarem cada vez mais ácidos, mais difíceis. Eu estou me referindo ao fato que nas relações as pessoas estão se corroendo por dentro, se corroendo de raiva por causa do que alguém fez no trabalho, se corroendo de raiva por causa de alguém no trânsito que ela nem conhece, que fez algo que ela não gostou, por causa do pai, por causa da mãe, se corroendo pelo que o marido ou que a esposa falou e você está muito magoado. O fato é que as pessoas estão se corroendo de remorso, muitas vezes, ou de arrependimento por algo que ela fez. As pessoas estão se corroendo de medo, de mágoas, de ressentimentos, de angústias, de sentimentos reprimidos. Os relacionamentos, eles estão corroendo quem nós somos em essência. Veja só, é muito importante você lembrar, assim, dentro dos seus relacionamentos, quando você conheceu essa pessoa, como é que você era quando você conheceu? Como é que você é hoje? Né? Como é que está a sua essência, a sua verdade? Porque um erro que muitas pessoas cometem é abandonar a sua essência, abandonar a sua verdade para buscar ser o que o outro espera, para atender às expectativas do outro. E aí o que acontece? Eu vou esquecendo de mim. E isso também vai corroendo, né? E aí vai gerando essa acidez e as pessoas vão ficando mais impacientes, mais intolerantes, né? As pessoas não têm mais paciência, acontece uma coisa e ela já explode. E como a gente não entende a realidade dos relacionamentos, o que eles são, o que eles significam, por que que eu me envolvo em tanta briga? Por que que eu brigo com o vizinho? Por que que ninguém me entende? Por que que eu tenho dificuldade nas minhas amizades, no trânsito? Não sei qual é a sua principal área de dificuldade, mas é importante começar a pensar o que esses conflitos querem dizer na minha vida. Porque se você não entender, você só vai piorando. Você vai ficando cada vez mais intolerante. Intolerante aos outros, intolerante aos acontecimentos, intolerante ao erro. E as pessoas vão ficando no limite da irritação. Ficam bravas por qualquer coisa. Tá certo? Então, assim, primeira coisa, é preciso começar a entender as emoções que são despertadas em você em cada relação e compreender o que essa emoção quer dizer na sua vida. Também é muito importante compreender qual é o seu papel dentro de cada relação. Esse é o desafio dos relacionamentos. Entender qual é o seu papel como marido, como esposa, como chefe, como colega de trabalho, como funcionário, como filho, como pai, como mãe. Prestar atenção a esses papéis, né? E se você está exercendo esse papel correto dentro da relação, tá? E prestar atenção qual é a emoção que surge de cada relação conflitante da sua vida. Porque essa acidez, essa intolerância, essa impaciência, ela acaba gerando muitas consequências. A falta de tolerância, a falta de paciência, ela gera consequências como conflitos na família, violência social, né? Violência social, as pessoas que perdem a cabeça, que se envolvem em brigas, em discussões, violência doméstica dentro de casa. Às vezes, gente, a gente acha que violência doméstica é só o marido que bateu na mulher. Mas às vezes a violência doméstica, sabe o quê? É uma mãe que, por estar impaciente, intolerante, bate no filho
sendo que ela poderia ter resolvido de outra forma, tá certo? Enfim, existem várias causas de violência doméstica. Outra consequência é egoísmo, né? São as pessoas que passam por cima das outras porque só estão preocupadas com elas próprias. O fato é que 99,99% das pessoas, em algum momento da sua vida, já se sentiram vítimas de algo que alguém fez com elas. As pessoas, elas começam a transferir a responsabilidade pelos seus fracassos, pelas suas dores, pelas suas dificuldades, pelas suas quedas, começa a transferir isso para o parceiro, para a parceira, para outras pessoas. Responsabiliza o chefe, responsabiliza o colega de trabalho, e isso mostra, sabe o quê? A nossa falta de comprometimento com a nossa própria vida. As pessoas estão julgando o tempo inteiro e apontando o dedo para o outro, para o defeito do outro. E a falta de conhecimento das verdadeiras causas dessas dificuldades no relacionamento, não entender qual é o seu papel dentro de cada relação, só vai piorando as coisas. E o que a gente vê é filho obsediando os pais, roubando a energia dos pais com as suas atitudes, roubando a paz dos pais, né? É filho realmente numa relação difícil com o pai, maltratando os pais. São pais obsediando os filhos. Como, Cris? Tem pais que querem manipular os filhos, controlar os filhos, não deixam o filho viver e fazer suas próprias escolhas. Isso que é obsediar, tá certo? Então, assim, da mesma forma que tem filhos que obsediam os pais porque querem dinheiro, porque querem isso, porque querem aquilo, tem pais que também fazem coisas com os filhos, manipulando e controlando. Tem casais que estão com laços de dependência. É aquele casal que ele é obsessivo com pequenas atitudes. Ah, não veste essa roupa. Para que ir na casa da sua mãe? Ah, isso assim, assim. Ah, porque você não me dá atenção. Ah, porque você tem que ficar aqui comigo. Dependência, que isso nada mais é do que carência afetiva, ciúmes bobo. Ciúmes não é prova de amor, nem aqui, nem em canto nenhum da galáxia, né? Nem do mundo, tá certo? Ciúmes nada mais é do que insegurança. Insegurança e carência afetiva. Então, se você reconhece isso na sua vida, você tem que fazer um trabalho de reforma interior e não achar que é normal, tá certo? Nem ter ciúmes e nem conviver com alguém que tem isso e alimentar esses ciúmes no outro para se sentir amado, porque tem isso, né? Tem gente que só se sente amada se o outro sentir ciúmes, tá bom? Tem casal que um quer controlar o outro, insegurança. Tem amigos que querem controlar uns aos outros, né? Só sou seu amigo se você fizer o que eu quero. E aí a gente vê falta de amor livre, amor leve, amor saudável, tá certo? E assim, gente, por mais que existam pessoas que a gente possa julgar como maldosas, pessoas que querem nos prejudicar, pessoas que são desajustadas, desequilibradas, e eu sei que isso existe, tá certo? Mas eu quero que você comece a pensar aqui comigo, em 100% dos casos, o que você precisa fazer é buscar dentro de si qual é a emoção que está sendo aflorada. Qual é a emoção negativa que essa pessoa e essa situação está trazendo para a sua vida? Porque, na verdade, o conflito externo, o conflito com as pessoas, ele só revela um conflito interno, uma emoção interna. Ele nos revela um ponto que você deixou de cuidar, que você deixou de dar atenção. E é interessante, porque muitas vezes a gente vai para a vida com os nossos buracos existenciais, né? Os nossos buracos emocionais, com a nossa falta de amor próprio, com a nossa falta de reconhecimento. E aí eu tenho uma baita carência afetiva, e aí eu espero que o outro preencha esse buraco, que é meu. E nada que está fora pode preencher os meus buracos existenciais, porque o trabalho é sempre de dentro para fora.
Por isso que é tão importante você prestar atenção em qual é a emoção que está aflorando dessas relações conflituosas. Porque veja só, se você briga com o vizinho e você sente muita raiva, veja só, o teu vizinho fez lá qualquer coisa, mas essa raiva já estava dentro de você, entende? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque agora você vai compreender o que são gatilhos, né, na nossa vida. Os gatilhos, gente, são todas aquelas situações aparentemente negativas, né, que afloram em você alguma emoção. E quando a emoção ela é desperta em você, se você é uma pessoa que tem vontade de melhorar, de crescer, né, você vai perceber que, na verdade, essas situações, esses gatilhos aparentemente negativos, nada mais é do que um presente do universo para mostrar para você que existem coisas erradas que você precisa se melhorar. Existem emoções que precisam ser tratadas, existem sentimentos que precisam ser curados. E aí, quando esses gatilhos são acionados, que essa emoção desperta em você, perceber onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso me harmonizar. E o grande lance dos relacionamentos darem tantos problemas é que muitas vezes as pessoas são os nossos gatilhos. São esses gatilhos que afloram em nós essas emoções. Então, o que acontece? Quando alguém nos machuca, que mexe com alguma emoção dentro da gente, é como se a pessoa estivesse tocando na ferida que já existe aqui dentro. Só que aí você começa a achar que o outro te causou aquela dor, que foi ele que causou aquela ferida, enquanto na verdade a ferida já estava dentro de você. O outro está só apertando, ele está só cutucando essas feridas. Porque a maior parte das nossas feridas emocionais, gente, elas nascem ainda na nossa infância. Elas nascem nos primeiros anos da nossa vida e a gente vai para a vida, até porque quando a gente é criança, a gente não tem recursos suficientes para tratar essas feridas, para tratar essas emoções. A gente não tem nem recursos mentais, nem emocionais para trabalhar com isso na infância. E aí, quando a gente vai para a vida, né, essas feridas continuam lá e você vai encontrando pessoas, né, vai entrando pessoas na sua vida que vão cutucando essas feridas, tá certo? E aí, o inverso também é verdadeiro. Quando você toca na ferida de alguém, esse alguém também fica com raiva de você. Ele acha que você é o causador da dor dele. Ele acha que você é o motivo do sofrimento dele. Por quê? Porque ele não consegue ter discernimento para compreender a diferença entre a ferida emocional que ele tem e você. E aí ele acha que você é o culpado. Ele acha que você é o responsável. E ao invés de buscar se melhorar enquanto pessoa, ele te culpa pelas dores dele e não faz nada a respeito das suas próprias dores. Ele só acha que você é uma pessoa do mal, que é você que faz ele sofrer, que é você que gera o problema. Mas a verdade é que nós temos feridas. Algumas são muito fortes, são muito dolorosas e que estão atrapalhando a sua vida. Algumas feridas são muito profundas, tá certo? Tem gente que não consegue manter um relacionamento a longo prazo. Tem gente que está sempre brigando. Tem gente que está fugindo de se relacionar e se isolando. Então, assim, gente, na verdade, os relacionamentos, eles são os ambientes perfeitos para que os gatilhos aconteçam na nossa vida, tá certo? Então, a busca aqui é você se libertar dessas emoções, é você curar essas feridas. Compreendendo que o conflito nos relacionamentos é um convite ao autoconhecimento. É um convite para você fazer uma investigação interior. É um convite para você se libertar das emoções ruins que existem em você. É você se conhecer e saber se portador da raiva. Nossa, eu tenho muita raiva dentro de mim. Eu tenho muita mágoa. Eu tenho muita tristeza dentro de mim.
sabe? É você se saber portador. Nossa, eu tenho um sentimento de rejeição muito grande. Eu tenho muito medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de não ser aceito. Então, assim, é você se saber portador dessas emoções e desses sentimentos. Para quando você entrar num relacionamento, você saber o que é seu, o que é do outro, e não reagir como uma fera ferida quando alguém cutuca você, tá certo? Então, assim, no momento que a gente se conhece, que a gente se percebe, que a gente entra em contato com essas emoções, que a gente para observar, a gente tem que aprender a trabalhar com as limitações que nós temos, porque eu e você temos limitações. Só um instantinho, gente, eu vou só mutar aqui. Pronto. Só um instantinho que deu. Tá? Então, vamos lá, continuando. Aprender as limitações, aprender a trabalhar com as limitações que a gente tem. Isso é igual a pessoas que são intolerantes a glúten e a lactose. Né? Se você é intolerante a glúten e a lactose, vamos supor que você vai na casa de um amigo e o amigo te oferece, sei lá, algo com leite. Aí você diz, olha, obrigada, mas eu sou intolerante à lactose. E ali o teu amigo vai dar um jeitinho, vai buscar arrumar uma outra coisa para te oferecer que não tenha leite. Então, a mesma coisa é nas nossas emoções. Por exemplo, se eu me reconheço, vou dar um exemplo. Eu reconheço em mim um medo de ficar sozinha, né? Porque eu tenho esse medo de ficar sozinha. Então, quando eu tô com outro, vamos supor que eu tô com um parceiro, e se a gente discute e ele sai e me deixa só, veja só, aquela ferida, ela é aflorada. Veja, não foi o fato dele sair, o fato é que já existe um medo em mim. E aí, quando você se compreende, pera ainda, não é o fato dele ter saído, sou eu que tenho esse medo que eu já trago de uma história de vida. Ou então eu me percebo intolerante à raiva, eu sou uma pessoa muito raivosa, tenho muita ira dentro de mim. Tenho vários clientes que são assim. Então, o que que acontece? Quando uma discussão começa, que aquela raiva vai sendo, né, vai aflorando, eu saber me reconhecer, peraí, eu sou alérgico à raiva. Não, peraí, vamos parar aqui a discussão, eu vou sair aqui um pouquinho, porque eu sou alérgico à raiva, tá certo? E nós somos alérgicos a todas as emoções que a gente ainda não curou, tá certo? A todas as emoções que a gente ainda não curou. Então, o teu grande trabalho a partir dessa aula é cada vez que você se encontrar dentro de uma relação conflituosa, pare, se observe e perceba qual é a emoção que está aflorando dentro de mim. Identifique que emoção é essa. Qual é essa emoção? E quais outros momentos da minha vida eu percebo que essa emoção já aflorou em mim? Essa semana eu fiz um atendimento com uma pessoa e foi muito linda essa sessão, porque ela estava com muita dificuldade, ela estava brigando com a irmã que era sócia, ela tinha terminado um relacionamento e desde então ela estava evitando se relacionar, ela acabou descobrindo que ela estava fazendo isso porque ela tinha medo de sofrer de novo o que ela tinha sofrido no último relacionamento, ela estava brigando com os amigos, enfim. E aí eu pedi para ela listar todas as relações conflituosas da vida dela. E ela chorou de emoção, porque ela acabou descobrindo que tinha uma emoção que era comum a todas as situações. Ela sempre se sentia da mesma forma. Ela sempre se sentia traída, fosse com um amigo, com a irmã ou dentro de um relacionamento. E ela acabou descobrindo que isso era uma coisa muito antiga da vida dela, né? A vida inteira ela tinha tido essa emoção e ela achava que a culpa era das pessoas e ela não entendia, ela se sentia vítima. Mas a partir dessa compreensão, houve um grande despertar, na verdade, para ela, porque ela começou a entender que era um trabalho interior que ela precisava começar a fazer para que ela conseguisse se libertar, né, tanto dessas emoções, e ao me libertar dessas emoções, eu consigo começar a gerar outros resultados para a minha vida, tá certo? Muitas vezes, a gente busca nas relações aquilo que a gente sente que está faltando dentro da gente.
Quando a gente sente que a gente não é completo, quando a gente não está vivendo a nossa verdade, quando a gente não está na nossa essência, o que que acontece? Eu começo a buscar nos outros, nas minhas amizades, eu começo a buscar em outras situações, porque eu estou me sentindo incompleto. E aí eu acho que eu tenho que encontrar a metade da laranja ou da maçã, gente, não me lembro agora, ó. A cara metade, né? Mas enfim, é a outra metade da fruta, como se eu não fosse completo. E na verdade eu já sou inteiro. Só que existem os bloqueios, as emoções que vão dificultando essa percepção e eu vou buscando no outro. E muitas vezes cometendo um grave erro de eu deixo de ser eu mesmo, de viver a minha verdade para ser o que o outro espera para ter aquele amor, ter aquela amizade, ter aquele reconhecimento, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Porque a verdade é que muitas pessoas têm imaturidade emocional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Tem pessoas que são imaturas, que são infantis, que parecem crianças. Muito cuidado se você se percebe como sendo uma pessoa assim, imatura. Essa é a palavra, né? Infantil. Essas pessoas, elas quase sempre, elas são chantagistas emocionais. Você tem que ficar muito atento a esse tipo de pessoa. São pessoas que fazem birra, fazem pirraças, choram, querem manipular você pela emoção. E assim, não quero que você se assuste com o que eu vou te dizer agora, tá certo? Mas é que a verdade é que em algum momento da sua vida, você já fez isso com alguém. Você já foi essa pessoa imatura emocionalmente. Aquela pessoa que tentou manipular o outro, seja fazendo birra, ou se fazendo de vítima, ou de coitadinho, ou em algum momento da sua vida, você também já se deparou com pessoas assim na sua vida. E essa imaturidade emocional, na verdade, tem um nome. São jogos manipulativos, são jogos de poder, são jogos emocionais, onde eu faço para o outro, mas eu estou só jogando. Eu faço para o outro porque, na verdade, eu espero que o outro me dê isso em troca. E se o outro se recusa a me dar em troca aquilo que eu quero, aí nascem o quê? Os conflitos. Porque eu faço tudo por você. E quando eu quero alguma coisa, você não faz. Porque eu abandonei a minha vida para fazer as suas vontades e agora você faz isso comigo. Entende? São pessoas até que se doam demais para os outros. Se doam demais para os outros, mas cobram algo em troca. Não faz pelo simples ato de fazer, de amar, né, de servir. Tá certo? E aí o que eu quero te dizer é assim, ó, evite se comportar assim. Se você se percebe fazendo esses jogos emocionais, esses jogos manipulativos, evite se comportar assim e evite se relacionar com pessoas que são assim. E ao você perceber que você tem na sua vida pessoas que têm imaturidade emocional, aprenda a colocar limites. Cris, como é que você coloca limites? Vou dar um exemplo. Eu tenho um horário para olhar o WhatsApp. Eu não olho o WhatsApp cada vez que uma notificação chega, tá certo? E aí tem pessoas que dizem assim, porque eu te mandei uma mensagem, tu me respondeu, porque tu não liga mais para mim, porque tu não gosta mais de mim. Porque tu esqueceu de ligar no dia do meu aniversário. Tô falando sério, gente, tem gente que cobra isso de mim. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Minha mãe era maravilhosa com isso quando ela era viva. Ela sabia até o aniversário do cachorro, se fosse o caso. Ela sabia o aniversário da vizinhança. Ela era muito boa nisso. Ela nem anotava, ela lembrava naquele dia se tinha um aniversário de alguém. Ela gostava de mandar um mimo. Eu não sou boa nisso. Eu amo muito as pessoas e quando eu estou com elas, eu estou inteira para elas. As pessoas sabem que se precisarem de mim, elas podem contar comigo, mas eu não sou boa de ficar lembrando do aniversário de todo mundo. Então, assim, quando essas pessoas muito carentes fazem isso comigo, eu disse, olha, é o seguinte, eu amo você, você é uma pessoa que eu gosto muito. Agora, se você for medir o valor da minha amizade pelo fato de eu ter te ligado ou não no dia do teu aniversário, ou eu responder a tua mensagem na hora que tu me manda, ou eu não te dar atenção porque você está precisando disso, aí realmente a gente tem que rever os nossos pontos.
porque não é assim que a gente vai medir o amor que eu sinto por você na relação, e não vou aceitar você estar me fazendo esse tipo de cobrança, porque eu acho que não cabe aqui. Entende? Colocar limites. Porque pessoas muito carentes, pessoas muito imaturas, muito infantis, se você não souber lidar, se você não souber colocar rédeas curtas, gente, elas consomem a tua vida. Elas consomem a tua vida. Quando, na verdade, o que elas fazem é puro egoísmo. É ego delas. Elas querem ser notadas. Elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser amadas, entende? Não tem a ver com você. Então, muito cuidado com pessoas que transferem para você a responsabilidade por amá-las. A gente deve amar as pessoas porque é da natureza do humano amar. Mas não esse amor que eu espero receber algo em troca, que na verdade nem é amor, né? Eu amo aquilo que o outro faz por mim. Eu amo a forma como o outro me faz sentir. Mas não é o amor. O amor na integralidade, na inteireza, onde eu aceito o outro como ele é, aceitando todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Então, se perceba se você tem sido essa pessoa ou se você tem tido pessoas assim na sua vida, tá? Cuidado com pessoas que rotulam uma atitude sua como se essa atitude sua fosse a grande responsável pela felicidade delas. Muito cuidado com pessoas que transferem a responsabilidade da felicidade delas para você. Isso é imaturidade emocional. Se você faz isso, se perceba, porque se tornar consciente já é um grande passo, tá certo? E o que você tem que fazer aqui é aprender a colocar limites, tá bom? E vamos compreender agora, né? Na verdade, eu até já falei, mas vamos compreender agora por que as pessoas chegam na minha vida. Por que as pessoas se unem num trabalho, na relação de amizades ou no relacionamento conjugal, tá certo? É simples, gente. As pessoas se unem porque quando eu entro em contato com você, quando eu entro em contato com o outro, essa relação entre duas pessoas, ela revela para mim as emoções que eu preciso curar. E a gente vai atrair para a nossa vida as pessoas certas para mostrar para mim qual é a emoção que eu desejo curar. Às vezes eu encontro clientes ou alunos que dizem assim, Cris, eu casei com a pessoa errada. Eu começo a rir, não, você casou com a pessoa certa. Você está exatamente com a pessoa que você precisa para revelar as emoções que você precisa curar na sua vida. Tá certo? E assim, gente, numa relação, veja só, na mesma relação, eu tenho laços incríveis, né? Coisas boas, mas eu também tenho emoções péssimas que são afloradas. Não é verdade? Numa relação eu tenho coisas incríveis, como eu também tenho emoções péssimas que são afloradas. Então, as pessoas se unem, as pessoas estão na sua vida, até aquelas mais difíceis, tá? Para você aprender a se harmonizar, se equilibrar, crescer, evoluir, tá certo? Equilibrar as suas emoções. E o seu trabalho é se perguntar: por que eu estou atraindo essa pessoa para a minha vida? Por que eu estou atraindo esse tipo de situação? O que tem dentro de mim? Qual é o meu ponto de atração que está fazendo com que essas situações se manifestem na minha vida? A resposta, gente, é sempre a mesma. É para curar as suas emoções. É sempre para curar as suas emoções. Agora, o que você precisa fazer é o trabalho de identificar que emoções e sentimentos são esses. Os relacionamentos, gente, por mais difíceis que eles sejam, por mais dolorosos, eles são instrumentos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas para isso eu preciso parar de achar que o outro é responsável pela minha dor, que o outro é responsável pelo meu sofrimento. A Terra é uma escola, a nossa família é a nossa sala de aula, porque é onde nós temos que conviver durante muito tempo. E os nossos relacionamentos são as provas que eu tenho que fazer. E enquanto eu não passo na prova, o que acontece? Eu vou repetindo aquela mesma situação. Vive acontecendo. Eu mudo de namorado, eu mudo de emprego, eu mudo de amigo, mas a situação se repete. Enquanto eu não tirar o aprendizado, enquanto eu não curar essa emoção,
eu não passo na prova. É bem assim mesmo que acontece, tá certo? E aí, como é que eu faço para mudar, né, Cris? O jogo dos relacionamentos difíceis. Traz para mim, eu já entendi que é emoção, é difícil de compreender, porque às vezes, eu lembro que eu estava em um programa com vários alunos. E quando eu trouxe essa parte dos relacionamentos de uma pessoa que estava passando por muito sofrimento e muita dor dentro do relacionamento íntimo dela. E eu lembro que ela não conseguiu absorver essa informação do primeiro momento. Ela só dizia assim, eu não concordo. Eu acho que não é assim. Por quê? Porque ela tinha tanta dor, tanto sofrimento, que ela não conseguia parar para entender que ela tinha que curar coisas dentro dela. Ela achava que o outro era o responsável pela ferida dela, quando na verdade o outro cutucava a ferida, tá certo? Então, assim, ó, como eu posso mudar o jogo dos relacionamentos difíceis, tá? Difíceis. Primeiro, entenda qual é o seu papel dentro de cada relação, tá certo? Quando você entende qual é o seu papel, quando você entende em termos de sintonia emocional, em termos evolutivos, isso começa a te tirar do piloto automático nas relações. Então, assim, entender o papel eu sou casado com uma pessoa, eu namoro com uma pessoa. Qual é meu papel? Meu papel é de marido, de esposa, de namorado, de namorada? Ou será que eu estou exercendo o papel errado? Eu estou sendo o pai do meu marido. Eu estou sendo a mãe da minha esposa. Tá certo? Então, entenda qual é o seu papel. Nas relações de trabalho, gente, muitas vezes você assume o papel de filho do seu chefe e isso causa conflitos na relação. Você é funcionário. Ou tem líder que assume o papel de ser pai ou mãe de todos os seus funcionários. Você não é pai, nem mãe e nem amigo dos seus funcionários. Você pode e deve ter uma relação amigável, mas o seu papel é de líder. Tá certo? Então, assim, primeiro ponto é esse: entender o seu papel dentro dos relacionamentos e dentro de cada situação. Para quê? Para que isso te tire do piloto automático, tá certo? Para que você possa sair do conflito, do desânimo, do distanciamento que isso pode causar das pessoas. O ponto é, os relacionamentos, eles não criam as emoções, tá? Os relacionamentos afloram um sentimento, afloram uma emoção que já existe em mim. Eu vou falar muito isso aqui, porque esse é o ponto. E quando você começa a prestar atenção, você começa a ver uma linha tênue entre todos os relacionamentos da sua vida. Você começa a entender que existe um padrão nos seus relacionamentos. Um padrão que precisa ser compreendido, que precisa ser percebido e que precisa ser curado, tá certo? E quando você cura o que precisa ser curado, o que que acontece? Você muda o teu ponto de atração porque você mudou suas emoções e você para de atrair relacionamentos, situações daquele tipo e tudo começa a mudar. E o ciclo gira e você começa a melhorar. Já percebeu como tem pessoas que atraem sempre as mesmas coisas? Tem pessoas que sempre atraem pessoas que traem. Seja traição na amizade, seja traição na confiança, seja a traição mesmo do relacionamento. Tem pessoas que atraem sempre pessoas que roubam, sempre enganam ela, sempre dão um jeito de passar a perna. Tem gente que atrai sempre pessoas que a magoam, que a machucam. Tem gente que atrai sempre pessoas que a fazem se sentir menor, se sentir inferior. Tem gente que atrai pessoas que são indiferentes com ela. Tem pessoas que atraem gente que sempre pedem dinheiro emprestado e nunca devolvem. Todo mundo pede dinheiro e as pessoas nunca devolvem. Então, você ao se perceber que tipo de pessoas ou situações você está atraindo, se questione. O que eu estou sentindo? Que emoção é essa? Por que esse relacionamento me faz sentir assim? Perceba o seguinte, dentro de uma relação existem 3 posições, tá, gente? Existe eu, existe o outro e existe a relação em si, tá?
Cada um tem o seu campo, né? O seu campo energético, eu, o outro. Existe a relação, que é o que tem, que engloba as duas pessoas. O relacionamento, ele vem sempre para revelar uma mensagem, que é qual a emoção que precisa ser curada. E quanto mais harmonia você tiver nessa relação, mais quer dizer que tá tudo ok, que tá tudo bem, que você tá se trabalhando. E quanto mais essa relação revela medo, tristeza, angústia, sofrimento, dor, são tudo mensagens para você evoluir. E quando você prestar atenção naquilo que você precisa evoluir, você vai ser uma pessoa mais feliz, tá certo? Quando você perceber o que as relações estão aflorando em você, você vai perceber o seguinte, que nunca são as pessoas que causam as suas dores. Não são as pessoas que causam medo. Não são as pessoas que causam autoestima. Tudo isso já estava em você. O medo, a baixa autoestima, a ferida emocional. As pessoas só revelaram, esse é o ponto para ser compreendido, que vai, e no momento que você conseguir compreender mentalmente, trazer para o sentir e começar a colocar isso em prática, a sua vida, os seus relacionamentos vão mudar. E qual é a saída? É começar a melhorar o seu ponto de atração. É fazer essa reforma interior. É encontrar quais são as emoções que mais te incomodam, que mais te fazem sofrer. Que tipo de emoção você sente hoje e não gostaria mais de sentir? É raiva? É medo? É tristeza? É insegurança? É impaciência? É abandono? É rejeição? Observe isso, porque o primeiro passo da cura é o autoconhecimento, é a autopercepção. Porque quando você começa a se conhecer, você começa a se curar. E tem outra coisa linda, gente. Quando a gente começa a se curar, toda ajuda espiritual também vem para te ajudar, porque não dá para ajudar, nem o plano espiritual consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E quando você começa a dar os primeiros passos nesse seu processo, você também tem ajuda. Né? Muitas vezes na minha vida eu pedi o seguinte, né? Passando por situações difíceis. Olha, eu não estou falando aqui do que eu li, eu estou falando do que eu vivi. Eu já me senti muito abandonada e muito traída pelo meu pai. Eu já fui traída por melhores amigas. Eu tive um relacionamento de uma vida inteira de traição e de abandono. Eu sei do que eu estou falando, eu precisei começar a minha reforma interior. Eu já me senti traída pelos meus filhos. Com uma coisa simples, eu pedi uma coisa, eles não fazerem, acionava a ferida da traição, que já tinha começado lá atrás, com meu pai, quando eu tinha 4, 5 anos, compreende? Então, assim, em alguns momentos eu dizia assim, e aí você entenda como você quiser, né? Tem gente que gosta de falar com Nossa Senhora, com Jesus, com Deus, mas quando eu comecei a compreender que era em mim, eu dizia assim, meu Deus, me ajuda a compreender. Eu sei que sou eu que estou atraindo isso. Me ajuda a compreender essa emoção, por que ela está aqui, né? Me ajuda a perceber porque está difícil. E essa ajuda, quando você quer, quando você começa o seu processo, você também pode pedir ajuda. Porque existe, na verdade, o mundo invisível é muito maior do que o mundo visível, né? Existe o mundo espiritual que pode te ajudar. E se você ainda não tem respostas, se você não consegue compreender ainda o que eu estou te falando, é porque você ainda não começou a se fazer as melhores perguntas, né? Que tal começar a perguntar? Pergunta para Deus, se você não acredita em Deus, pergunta para o universo. Se você acredita em mentores e guias espirituais, pergunta para os mentores e guias espirituais, né? Pergunta para quem você acreditar que pode te ajudar. E você vai começar a sentir, você vai notando, e você vai começando a se observar, e você vai começando a ter um diagnóstico, você vai começando a se perceber. Não é de uma hora para outra. O workshop de hoje, apesar de um conteúdo completo e profundo, ele é um primeiro passo. Você precisa ter consistência de propósito para continuar se melhorando, para continuar crescendo como pessoa, tá certo? Mas o objetivo aqui é pare de culpar os outros. Traga para você. Veja onde você pode melhorar. Eu não estou dizendo aqui para você continuar aceitando que as pessoas te façam de gato e sapato, sacaneiem com você e que você não faça nada, não. Eu estou te dizendo para você fazer o mais importante, começar a sua reforma interior.
Porque por mais que o outro seja gatilho para apertar a sua ferida, às vezes até espremer assim a ferida, né? Porque tem gente que machuca, né? E a gente acha que é o outro. É entender assim que o problema, gente, nunca é a outra pessoa. É sempre assim, é a situação, a reação que você tem diante dessa situação e a emoção que foi disparada. Isso foi uma das coisas mais libertadoras que eu descobri na minha vida. Entender? Eu vou repetir. Existe uma situação, você reage a essa situação, tá certo? Ou você reage gritando, brigando, explodindo, ou se sentindo vítima, ou se isolando, ou chorando, ocupando a posição de vítima. Qual é a sua reação? E qual é a emoção que foi disparada? Gente, compreender isso foi muito libertador na minha vida. Eu espero que seja tão libertador na sua vida como tem sido na minha vida e na vida dos meus clientes e dos meus alunos, tá? As pessoas nada mais são do que mecanismos para você descobrir que emoções você precisa curar. E você precisa entrar em contato com elas, com as pessoas, com essas emoções, tá? Precisa entrar em contato com essas emoções para saber como é que elas podem ser curadas. Isso é tão libertador. Gente, é tão libertador você parar de entrar em conflito com o outro, porque ao invés de você achar que o problema é o outro, você começa a focar em você. Você começa a focar em se melhorar. E dentro dos relacionamentos, eu não vejo, gente, de verdade, uma dica mais importante do que essa. Se você chegou até aqui comigo e está esperando que eu vá te dar um passo de 10 dicas como mudar o outro, eu vou ter que te frustrar. Até porque se alguém fizer isso, não é verdade. Você não tem como mudar o outro, você tem simplesmente como se melhorar. E a partir da sua mudança interior, a partir da sua melhora, aí sim o outro consequente começa a mudar. Por quê? Porque você mudou o seu ponto de atração. E assim, você não é responsável pela felicidade de ninguém. Não é responsabilidade sua fazer seu filho feliz. Não é responsabilidade sua fazer seu marido feliz. Assim como não é responsabilidade de ninguém fazer você feliz também. Tá certo? Então, assim, aprenda a ficar bem. Ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem, né? Uma cliente dizendo assim: Ah, Cris, aconteceu isso, isso e isso. Eu disse que não, e a pessoa ficou de cara emburrada. E aí eu respondi: Ok, tudo bem, ela tem todo o direito de ficar emburrada. Agora, você também tem escolha de ficar chateado ou triste com essa situação ou não. Então, assim, gente, se alguém quer ficar com cara de bunda, emburrada, eu não vou ficar alisando, não, ó. Não vou ficar alimentando a vitimização do outro, não. Se o outro quer ficar assim, deixa, tá certo? Eu até, porque às vezes acontece isso no trabalho, a pessoa tá emburrada, no relacionamento o outro chegou emburrado e você fica chateada. Gente, você pode oferecer ajuda, né? Tipo, fulano, tô vendo que você não tá bem, precisa da minha ajuda? E se a pessoa disser assim, não, ninguém pode me ajudar? Ok, é verdade, né? É verdade, ninguém pode te ajudar além de você mesmo. Mas se você precisar de alguma coisa, se você precisar conversar, se você precisar de alguém para ficar do seu lado só te dando a mão em silêncio, eu tô aqui. Isso é amor com discernimento, tá certo? Porque se a pessoa acha que ninguém pode ajudar, é uma escolha dela, tá certo? Porque se você não tiver cuidado, essa pessoa ela te arrasta pro buraco negro da vitimização, do coitadismo. E você não é responsável pela felicidade dela, tá? Então, se você se chateia com o outro porque o outro tá emburrado, se você fica triste porque o outro tá triste e quer ficar quieto sozinho, isso também é uma escolha sua, tá certo? Isso também é uma escolha sua. E você tem que começar a ter cuidado para não se deixar contaminar com pessoas que fazem joguinhos. Todos nós fazemos, né? Já falei isso. Todos nós fazemos joguinhos para manipular os outros. Todos nós, em intensidades diferentes, nós já fizemos isso em algum momento. O que a gente precisa fazer agora é se observar, se perceber, e a partir do momento que eu me observo, eu busco melhorar. Tá certo? Eu vou te trazer agora 25 atitudes, comportamentos, né? Coisas que você deve parar, que você deve evitar, que você deve começar a fazer
para que você possa construir relacionamentos mais saudáveis, para que a gente possa fechar com chave de ouro, tá? Mas antes eu quero te fazer umas perguntas, tá certo? Quero te fazer umas perguntas e contar um pouquinho. A minha vida, antes de aprender um pouco mais sobre as minhas emoções, eu passava por um estado de vitimização muito grande. Eu era de um jeito que todo mundo tinha uma influência muito grande sobre mim, eu achava que o problema era o outro, né? Eu achava que o problema era o meu parceiro. E aí, quando ele fazia coisas que me machucavam, eu ficava ali semanas me corroendo. Aí, no trabalho, o meu líder, quando ele dizia algo que me magoava, meu Deus, aquilo me destruía emocionalmente. Embora eu vestisse a armadura da forte, da competente, da inabalável, por dentro de mim, aquilo ia me corroendo. Aquilo ia me corroendo. No trabalho, eu cheguei a ter pessoas que gritaram comigo, ó, lá atrás, lá no começo da carreira, sabe? Eu tinha pessoas que gritaram comigo no ambiente de trabalho, me fizeram me sentir muito pequena, muito diminuída. Pensava eu que era eles, né? Na verdade, eram coisas que eu precisava trabalhar. E aí, até que eu aprendi a me trabalhar por dentro, a me respeitar, porque é impossível que o outro te respeite enquanto você não aprender a se respeitar. E eu me lembro que no trabalho, quando isso aconteceu, né? Me lembro que ao longo de 12 anos tiveram 3 episódios no início da minha carreira, de 3 pessoas olharem e gritarem, e eu me senti ali humilhada, né? Me senti pequena. E eu tive um grande mentor, um grande líder, na verdade, que me inspirava e me ensinou muito. E aí, quando eu fui falar para ele o que tinha acontecido, ele me orientou, tipo assim, primeira coisa, eu não posso fazer ninguém nessa empresa te respeitar. Respeito é uma coisa que se conquista. Então, enquanto você não se respeitar, eu não posso fazer os gerentes da empresa te respeitarem. Eu trabalhava no recursos humanos. Você vai ter que aprender a conquistar. Agora eu vou te orientar. E aí ele me orientou. Se recomponha, fique bem. E quando você estiver bem, você vai voltar lá nessa pessoa e vai dizer assim, 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 vai dizer que não aceita, que não admite. Se ele quiser falar com você, ele fale, mas não faça mais isso, 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 que você não vai aceitar mais essa posição dele. E que se ele repetir, você vai tomar uma outra postura, ao invés de se encolher. E assim eu fui aprendendo a trabalhar primeiro dentro, para que as coisas mudassem fora. Tá certo? Eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa e muito ressentimento do meu pai. Nem vou contar aqui, porque nem dá tempo o quanto que essa mágoa e essas feridas lá atrás do meu pai influenciaram na qualidade dos meus relacionamentos amorosos, tá certo? Na minha casa tinham conflitos porque na casa eu não assumia o papel certo, o papel de esposa, de mãe, né? Na minha casa eu queria ser a gerente. A gerente que eu era no trabalho, eu queria ser na minha casa. E achava que todo mundo tinha que fazer as coisas exatamente do meu jeito, né? Eu era controladora. Eu culpava o meu parceiro por todas as nossas dificuldades no relacionamento, porque eu achava que o problema não era eu. Eu achava que eu era perfeita. E o problema era ele, tá certo? Na adolescência, nossa, melhor amiga que traiu, relacionamento abusivo no trabalho, esse que eu tô te falando. Enfim, eu poderia aqui contar para vocês inúmeras histórias sobre dificuldades nos relacionamentos que eu já vivi e tive que aprender. Mas aí, eu quero perguntar para você, né? O que significa um relacionamento saudável para você? Para mim, um relacionamento significa um relacionamento onde a gente aprende a respeitar, respeita as diferenças um do outro, onde a gente faz as coisas pelo outro sem esperar nada em troca. Um relacionamento saudável é aquele que eu não me deixo contaminar pela imaturidade emocional do outro. A minha pergunta para você é: o que mudaria na sua vida hoje se você parasse de ter conflitos com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu parceiro ou sua parceira? Quanto custa para você as dificuldades que você tem no trabalho, na família, no teu relacionamento, com o namorado? Quanto custa isso para você? Quanto custa para você essa dificuldade com teu chefe, com teu vizinho, com teus colegas de trabalho, com teus amigos? Quanto custa?
Quanto custa para você? E eu vejo, gente, eu estou falando isso, gente, porque eu atendo, eu tenho alunos, eu tenho muitos clientes. Quanto custa para você, muitas vezes, entrar num estado de sofrimento tão grande por conta das suas relações, que você precisa acabar tomando remédios? Remédios para dores nas costas, porque a tensão é muito grande, remédios muitas vezes para dormir, remédios psiquiátricos, porque a dor emocional é tão forte que você precisa tomar a medicação. E uma medicação que até alivia os sintomas, mas não curam as suas dores, não curam a causa daquilo que está causando toda aquela dor. Eu não estou dizendo para não tomar. Você chega num ponto que você precisa tomar, porque a dor física é grande, a dor mental, a dor emocional é muito grande, mas aí você resolve o sintoma da dor, da insônia, da depressão, mas não busca resolver as causas do que está causando isso, tá certo? E assim, antes de apresentar esses 25 atitudes, esses 25 comportamentos, eu tenho uma oportunidade para você, tá? Uma oportunidade para aquelas pessoas que sentem que chegou o momento de começar a construir relacionamentos mais saudáveis, que chegou o momento de ter mais paz e mais harmonia nos seus relacionamentos. Então, assim, se você quer ter um relacionamento mais harmonioso com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com os vizinhos, eu quero te falar do programa sobre cura dos relacionamentos, né? O nome é exatamente esse, cura dos relacionamentos. Eu criei esse programa, gente, para que você possa dar continuidade à sua jornada, para que você possa ajudar, para que você possa ter alguém que te ajuda, que vai te dar ferramentas, porque foi isso que eu preparei para vocês, ferramentas, técnicas. Eu criei esse programa para que você possa ter mais clareza de como continuar essa jornada, para que você possa ter instrução, né? Que eu pegue na sua mão e vá te ajudando a você dar os próximos passos, porque muitas vezes sozinho a gente leva muito tempo para conseguir melhorar, para conseguir se perceber. Eu sei que tudo que eu falei aqui é muita informação e você vai precisar de ajuda para dar continuidade e transformar suas relações. Eu sei que se você está aqui comigo sábado de manhã, não é porque você é um desocupado que não tem o que fazer. Você teria o que fazer. Mas eu sei que se você quer mudar, você quer viver na prática relacionamentos mais saudáveis. E eu também sei que você vai precisar de ajuda. Não foi por acaso que você chegou até aqui, que você recebeu minha mensagem, e de alguma forma seu coração tocou para que você viesse assistir, viesse para essa sala VIP, tá certo? Só que parar aqui não vai resolver os teus problemas nos relacionamentos, tá certo? Você precisa ir mais. E essa é uma chance de aprender pelo amor e não pela dor, pelo sofrimento. Porque a gente só se motiva a fazer as coisas ou pelo amor ou pela dor. Então, essa é uma chance de você aprender pelo amor. Parar de continuar sofrendo ou esperar que a dor desse sofrimento fique maior ainda para que você possa buscar ajuda. E eu quero te fazer isso de uma forma sensata, equilibrada, sem que você fique prisioneiro de ninguém, tá certo? Um dos meus maiores valores é liberdade, tá certo? E você, eu tenho que te falar uma coisa, tá? Que você é obrigado a saber agora. Tem coisas na nossa vida que não tem meio termo, gente. Não tem meio termo. Ou a gente se responsabiliza, ou a gente assume as rédeas e paga o preço de assumir as rédeas, ou a gente paga o preço do desequilíbrio na nossa vida. A gente paga o preço dos conflitos. E a minha pergunta é, o que que você vai escolher? Né? Qual dos dois você vai querer aprender pelo amor ou pela dor? Assumir as rédeas ou pagar o preço do desequilíbrio? Porque quando a gente não toma a decisão, a gente vai continuar sofrendo. A gente vai continuar sofrendo, tá certo? Não tem saída, é fácil. Se eu não continuo a minha jornada, eu volto a repetir os mesmos erros. É só você observar a sua vida. É por isso que eu me dedico muito a esse trabalho, estudando, trabalhando, porque eu sinto que esse é o chamado da minha alma. Ajudar pessoas a se libertarem das suas dores, dos seus sofrimentos, aprender a gerenciar essas emoções. Então, esse programa Cura do Relacionamento é para você que sente que está na hora de dar um basta, né? Nesses conflitos, nessas emoções. Eu vou já falar um pouquinho sobre o que vai ter no curso, tá? E talvez tenha muita gente se perguntando assim, será que esse treinamento é para mim? Será que eu devo fazer? Então, esse treinamento, gente, é para quem tem dificuldade de se relacionar com você mesmo. Para quem tem dificuldade de se relacionar com o namorado, com a namorada,
tem dificuldade para se relacionar com o marido, com a esposa, tem dificuldade para se relacionar com os chefes e com os colegas de trabalho, tem dificuldades nas suas amizades, tem dificuldade com os filhos, tem dificuldades com o pai, com a mãe, com irmãos ou com alguém da família. É para gente que tem dificuldade de conseguir um namorado. É para gente que tem o famoso dedo podre nos relacionamentos. É para você. E agora eu vou falar um pouco sobre o programa de uma forma bem rápida. Eu vou explicar para você e eu quero que você sinta. Eu quero que você sinta se o programa é para você. Eu vou mostrar para você o que eu preparei dentro desse programa, tá certo? Eu preparei um curso rápido, prático, profundo, direto, que qualquer um pode fazer, tá certo? E para que esse programa fosse incrível, eu procurei realmente fazer ele da forma mais prática, mais assertiva. Eu vou entregar parte do conteúdo em 2 aulas online, ao vivo comigo. Essas aulas vão ficar gravadas para que você possa assistir depois com outras pessoas, inclusive, tá? Mas quem estiver ao vivo vai ter a oportunidade de perguntar, né? Porque vai ter um momento de perguntas e respostas, de tirar suas dúvidas, de realmente se conectar comigo. Essas 2 aulas, elas vão acontecer dias 25 e 26, são 2 noites. 2 noites para você investir na melhora dos seus relacionamentos. Nessas 2 aulas eu vou falar sobre 3 leis universais sobre a família. 3 leis que, se respeitadas, vão harmonizar o seu relacionamento com a família. Nessas 2 aulas ao vivo eu vou falar sobre comunicação não violenta, sobre comunicação amorosa e efetiva. Você vai compreender a diferença entre a comunicação do homem e da mulher. Porque, sim, não é só comunicar. Entre o homem e a mulher existem diferenças de hormônios, diferenças fisiológicas. Então, vocês vão compreender essa diferença na comunicação entre o homem e a mulher e como que isso pode ser melhorado dentro das suas relações. A gente vai falar muito sobre liberdade emocional. A importância de nós nos programarmos interiormente para que a gente possa conseguir conquistar relacionamentos saudáveis. A gente vai falar aqui também sobre codependência emocional, que é algo que pouco se fala, mas muitos relacionamentos eles estão existindo com base na codependência emocional. E vamos falar sobre carência afetiva e como fazer para restaurar, né, sua vida e suas emoções. E além dessas 2 aulas que vão acontecer nos dias 25 e 26, você, a partir do momento que comprar esse programa, você vai ter acesso a alguns outros treinamentos complementares para que você possa se melhorar como pessoa, realmente fazer essa reforma interior, tá? Você vai ter acesso a 21 meditações guiadas. Essas meditações você vai poder baixar no seu computador, no seu celular, para que você possa todos os dias reservar um tempo para se melhorar. Essas meditações, elas foram criadas para atuar nos campos mentais, emocional, energético e espiritual. Lá você vai encontrar diversas meditações para trabalhar a autoestima, para melhorar o seu nível de energia, para melhorar as suas emoções. Por quê? Quando você se melhora como pessoa, o que acontece? Você começa a mudar o seu ponto de atração. Então, nesse programa, que é o Confia e Medita, que é um programa que é vendido separadamente, você vai poder ter acesso a essas meditações. Você vai ter o curso sobre como sobreviver a relacionamentos tóxicos. Como identificar que esse relacionamento está ficando tóxico. O que fez um relacionamento saudável se tornar tóxico. E como é que eu faço na prática para resolver isso. Você vai ter uma palestra gravada para compreender quais são as 5 linguagens do amor. De que forma você pode expressar amor da forma correta que o outro entenda. E você vai ter acesso a cada uma dessas linguagens. E você vai ter um workbook com atividades de autoconhecimento para que você possa, né, se trabalhar, se conhecer e se melhorar como pessoa. E qual que é o preço desse programa? Tá certo? O preço do curso, gente, desses 2 dias que você vai estar ao vivo comigo e depois ter acesso a essas aulas, o curso é R$1.000, os bônus são R$800. Esse aqui é o preço, é o valor total desse programa, R$1.800. Esse é o valor que vale esse programa. E eu posso dizer, sabe o quê? Que ele é barato.
Sabe por quê? Porque ter relacionamentos saudáveis vale muito mais do que isso. Ter liberdade emocional vale muito mais do que isso. Se libertar das dores do sofrimento e se melhorar como pessoa vale muito mais do que isso. Só que eu sei também que R$ 1.800 é um valor que nem todo mundo pode pagar. E eu sei disso, porque eu trabalho em um grupo empresarial de educação, de desenvolvimento, e a gente trabalha com a educação online, eu sei o contexto que o país está passando, e eu sei que esse é um valor que nem todo mundo pode pagar. Então, a gente parou, analisou, pensou que preço a gente podia dar para esse programa para facilitar, para que as pessoas pudessem ter acesso a ele. E aí a gente chegou no preço de R$ 997, tá certo? Sim, você pode pagar parcelado, sim, você pode pagar no cartão, você pode pagar no boleto só à vista, tá certo? Mas no cartão você pode parcelar em até 10 vezes. Esse é o preço, esse é quanto vale o programa, esse é o preço para você investir na sua vida e nos seus relacionamentos. E eu sei que o conteúdo que você vai ter acesso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida e nos seus relacionamentos. Ah, mas se você ficar falando, eu não tenho, eu não posso, tá tudo bem, tá, gente? Fica aqui comigo que eu vou te entregar as 25 atitudes, os 25 comportamentos. Se você preencher a ficha de inscrição, eu vou te mandar um PDF com resumo desses comportamentos que eu criei, vou te mandar isso de forma gratuita. Porque esse programa, ele é de fato para as pessoas que tomaram essa decisão. Então, já eu vou colocar aqui no chat um link para você ou saber mais informações ou receber esse material, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que esse programa vale sim R$ 1.800, 997 já é um preço muito abaixo do que ele vale. Mas a proposta que eu vou fazer aqui é uma proposta quase indecente. E eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu vou baixar ainda mais esse preço, tá certo? Eu vou baixar esse preço drasticamente, porque eu estou vendo as dificuldades que as pessoas estão sentindo nesse momento. Eu estou sentindo que tem muita gente querendo mudar e não sabe como. O número de divórcios, o número de conflitos, de violência aumentou. E esse desequilíbrio tem feito muitas pessoas sofrerem. E considerando tudo isso, o preço que eu vou dar aqui para você, ele é muito abaixo do que ele realmente vale. Mas eu vou te pedir aqui uma coisa, não é porque eu vou colocar um preço muito abaixo do que o programa vale, que ele não seja um programa transformador, um programa incrível, tá certo? Então, assim, você precisa saber que eu sou uma treinadora, eu invisto muito e eu dou muito valor a conhecimento, tá certo? No entanto, eu quis trazer isso aqui para você como um presente, para facilitar as coisas. Então, tudo que você precisa fazer é aproveitar essa condição, tá certo? Então, para você ver que eu não estou brincando e que eu realmente quero que você dê o próximo passo, que você continue, e eu quero te ajudar para isso, o preço que a gente escolheu para essa ocasião especial foi 10 parcelas de R$ 39,70. Isso mesmo, 10 parcelas de R$ 39,70 foi o preço que a gente pensou para esse programa. Esse é o preço para você entrar no programa, ter acesso a todos os bônus que eu falei e ter acesso a todo esse conteúdo que eu trouxe para você ter o meu acompanhamento, para você receber todo esse conteúdo e todos esses bônus. Eu confesso que quando eu vou dar o preço de uma coisa e ele é baixo, eu tenho até a impressão de que você pensa assim, vixe, isso aí não deve ser bom, isso aí não presta, isso aí deve ser loró, porque tá muito barato, tá certo? Então, assim, não é isso. O programa tá incrível, o programa tá transformador. Eu falei para você quanto que vale e agora é hora de você decidir, tá? Não tem meu termo. Ou você paga o preço da responsabilidade de pegar as rédeas na sua mão e fazer acontecer, ou você vai pagar o preço do desequilíbrio e das consequências, e eu sei que cada pessoa está no seu momento. Se você sente que não é para você, tudo bem, mas se eu fosse você, eu não esperava a dor ficar maior para buscar ajuda, tá certo? Até porque as inscrições, elas não vão ficar abertas por muito tempo, tem outros programas. Segunda-feira a gente já tem a primeira aula, segunda e terça, então você tem aí para decidir. Então vamos lá, gente. Se você quer construir relacionamentos saudáveis, acabar com esses padrões negativos que vêm se repetindo, acabar com a dependência emocional, acabar com essas oscilações emocionais, vem comigo nesse programa,
mas eu não vou ficar aqui insistindo, tá? Você que sabe, você que decide pagar o preço de vir comigo, de aprender todas essas coisas que eu falei, ou você pode pagar o preço de não fazer nada, tá? Mas eu espero que você aproveite todo esse conteúdo que eu preparei aqui para você, que eu trouxe para você até aqui. Eu vou apresentar para você agora 25 atitudes e comportamentos, mas eu quero que você lembre, a sua jornada não termina aqui. Eu sei que talvez tenham pessoas que não podem pagar, né? Talvez eu tenha pessoas que sejam beneficiários do programa Bolsa Família. Eu vou até fazer uma coisa aqui agora que não estava no script, não estava mesmo, né? Não estava na programação do curso. Se tiver alguém assistindo comigo que for beneficiário do Bolsa Família, eu vou abrir 10 vagas gratuitas. Eu vou dar de presente. Se tem alguém aqui que não pode pagar porque é beneficiário do Bolsa Família, você vai mandar uma mensagem para mim, vai preencher a ficha de inscrição. Eu vou entrar em contato com você. Se você mandar o comprovante de que você é beneficiário, eu vou te dar esse programa. Agora, se você pode pagar R$ 39,70 por mês para investir em você, se você acha que os seus relacionamentos valem isso, vem comigo, tá certo? E aí agora nós vamos falar sobre essas 25 atitudes que você deve trazer para a sua vida para construir relacionamentos mais saudáveis, tá? Mas antes disso, deixa eu colocar já aqui no Zoom o link, gente, para você receber o PDF com um resumo desses 25 comportamentos, tá? Só um instantinho que eu já vou colocar aqui o link. Então, assim, ó, você tem uma ficha que você vai colocar nome, telefone, manda um telefone WhatsApp para que eu possa mandar para você, tá certo? Esse PDF. E você também, se você quer saber um pouco mais de informações sobre esse curso, você também pode preencher essa fichazinha de inscrição, tá? Então, tá aqui, ó. É um formulário no Google Forms, você só vai, não é um formulário longo, ele só tem nome, telefone, e-mail para a gente poder mandar o material. E se você quiser também saber maiores informações, tirar qualquer dúvida, também preenche esse formulário que alguém entra em contato com você, tá certo? E se você se interessou e sente que o programa é para você e que você quer fazer esse programa pagando 10 parcelas de R$ 39,70, eu vou botar aqui para você também o link de compra. Se você já entendeu o que é para você, se o que eu falei tocou no seu coração, tá aqui o link de compra, tá certo? Então, você tem 2 links aí. Você tem o link para receber esse material ou pedir mais informações, deixa teu nome, eu vou te mandar esse PDF, tá certo? Que eu preparei para você. E se você sentiu que é para você, tá aqui o link de compra também, tá bom? Então, vamos lá, passar para essas, vamos direto ao ponto, não tem por que estar falando mais sobre isso, é você que decide. Se você vier comigo, eu vou segurar na tua mão, vou te ajudar, né? E vou realmente te ajudar a fazer a diferença. Então, vamos lá. São 25, tá? Atitudes para você construir relacionamentos mais saudáveis. Aqui é a prática. Como é que eu pego todo esse conhecimento que a Cris trouxe e eu trago para a minha prática, tá? E eu trago para o meu dia a dia, para os meus relacionamentos. Vamos lá. Aprender, tá? Se você não sabe ainda, as primeiras coisas que você tem que aprender é isso aqui. Primeiro, aprenda a elogiar o outro. Aprenda a elogiar. Segundo, aprenda a respeitar o tempo do outro. As pessoas têm ritmos diferentes. Algumas pessoas são mais lentas, mais rápidas, outras não. Aprenda a respeitar o tempo do outro. Isso vai ajudar a construir relacionamentos saudáveis. Terceira coisa, aprenda a expulsar os parasitas da sua vida. Aprenda a expulsar os parasitas da sua vida. Sabe aquelas pessoas que têm imaturidade emocional, que só querem te sugar? Ou aquelas pessoas que só estão na tua vida para pedir dinheiro emprestado e nunca te devolvem? Não vai ajudar a gente a ficar com pena dessas pessoas. Faça o que precisa ser feito, como se distanciar dessas pessoas. Então, tem pessoas que estão na sua vida, claro que isso não vai ser possível de fazer com a família.
com o filho, tá certo? Mas eu sei que tem gente aqui que tem esses parasitas na sua vida, que são pessoas que você pode dar limites e, se necessário, aprender a tirar realmente da sua vida, porque elas só te sugam. Quarto, aprenda a dar limites. Aprenda a se impor. Aprenda a viver a sua verdade. Aprenda a ter a opinião própria. Não permita que façam o que quiserem de você, tá certo? Aprenda a falar claramente o que você quer, tá certo? Meninas, porque a mulher tem isso, a gente fala isso lá no curso, no módulo de comunicação amorosa. A mulher diz assim: se ele não adivinhar o que eu quero, eu nem falo. Não tem que querer que o homem adivinhe. Ou meninos, não tem que querer que a mulher adivinhe. Mulher é melhor nisso, né? Mulher, ela olha para o outro, ela já tem uma intuição, já sabe. Mas os meninos não são bonitos. Então, assim, dentro das relações, aprenda a falar claramente o que você quer, o que você espera dessa relação, como que você se sente, alinhe as suas expectativas. Então, você tem 5 coisas aqui que eu falei para aprender. E não se preocupa, tá, gente, que você tem tudo isso no e-book, é só preencher a fichinha aí para poder, tá? Para poder eu mandar esse material. Gente, eu não vou ter como pegar o telefone aqui no chat, porque quando eu encerro a transmissão, né, o chat é desativado. Então, assim, clica no link aqui e deixa o seu nome e telefone lá, tá certo? O que você deve eliminar ou evitar para você ter relacionamentos saudáveis? Evite ter o comportamento de se isolar, na tentativa de fugir das situações ou até mesmo para chamar a atenção do outro, tá certo? Evite esse isolamento. Eu sei que às vezes a gente precisa ter um tempo sozinho para se centrar, né, para se ouvir, tá tudo bem isso, mas não se isole na tentativa de fugir ou de chamar a atenção do outro. Elimine a possessividade. Ninguém é de ninguém. Você não é dono do outro, nem dos seus filhos. Tá certo? Então, elimine essa possessividade, esse apego ao outro. Elimine o autoritarismo. Você não é o dono da verdade. Tá certo? Se você é o tipo de pessoa que não gosta de ser desafiada, que não gosta de ser contrariado, que quer que tudo seja do seu jeito, busque eliminar ou evitar isso. Isso nada mais são do que mecanismos de defesa que precisam ser melhorados, tá certo? Pare de julgar os outros, pare de julgar o comportamento dos outros. Não é meu papel, não é seu papel julgar os outros, tá certo? Não é nossa obrigação e isso tá até no aspecto da inteligência emocional e espiritual. Então, pare de julgar os outros. Pare de rotular as pessoas, pare de dar rótulos. Olha o doutor impaciente, olha o doutor abusado, olha, não rotula, tá certo? Pare de colocar a culpa nos outros. Não existem culpados, gente. Existem aprendizados. Aprender a perdoar essas pessoas, tá certo? Aprender a perdoar essas pessoas em quem você coloca culpa é um excelente caminho de crescimento, tá certo? Porque se você vive magoado, se você vive cheio de ressentimento, essa mágoa pode virar um tumor na sua vida. Isso é bioenergia. Isso pode se materializar de alguma forma no seu corpo. Então, perdoe essas pessoas. Pare de reclamar das pessoas. Essa energia da reclamação é altamente destrutiva. Reclamar é como se você estivesse clamando para o universo 2 vezes. E quanto mais você reclama, mais você atrai aquele mesmo tipo de comportamento, tá? Então, pare de reclamar das pessoas. Pare de tratar os outros de forma ácida, cobrando, apontando o dedo, exigindo do outro. Pare de transferir a responsabilidade da sua alegria, do seu sucesso, da sua liberdade para outras pessoas. Isso é responsabilidade sua. Pare de fazer competição nos relacionamentos. Ah, eu tô com ciúmes da tua amiga, tô com ciúmes do teu amigo, tá com ciúmes do irmão mais novo, tô com ciúmes do meu amigo. Para de fazer competição nos relacionamentos. Relacionamento não é para competir. Para de tentar manipular as pessoas e fazer chantagem emocional para você conseguir aquilo que você deseja. Para de fazer tudo pelos outros, se esquecendo de si mesmo. Para de querer resolver os problemas dos outros ao invés de olhar para você e curar suas próprias dores. Tá certo?
18, pare de assumir os problemas dos outros na tentativa de ajudá-lo a sofrer menos. Muitos pais costumam fazer isso, querendo minimizar a dor do outro, querendo minimizar o sofrimento dos filhos. E eu quero te dizer o seguinte, quando você protege demais o outro, você acaba interferindo no processo do outro de crescer, de evoluir. Muitas vezes, tudo que o outro precisa para se melhorar enquanto pessoa é passar por aquela dor. E se você fica amenizando, aliviando a dor dos outros, isso dificulta o processo de crescimento, tá certo? O que você nunca deve fazer, tá? 19. Não projete nas outras pessoas os sonhos que são seus. Não faça projeção. 20º, importantíssimo esse. Nunca deixe de ser você mesmo para se sentir aceito, para se sentir amado, para se sentir valorizado. Tá certo? 21. Não desconte nos outros as suas insatisfações pessoais. Não desconte nos outros as suas frustrações. Encontre uma forma de canalizar a sua insatisfação, a sua raiva. Encontre uma forma de transformar essa energia, mas não desconte nos outros, tá? 22, nunca pare de fazer cursos, nunca pare de fazer terapia, de fazer coach, de ler bons livros, tudo o que você puder para melhorar as suas emoções e para se melhorar como pessoa, tá? 23, não permita que a sua família avance no limite da sua liberdade, das suas escolhas. Eu sei que a família, ela nos dá conselho por amor. Só que a verdade é que muitas vezes, por mais que os nossos pais nos amem, a nossa família nos ame, eles acabam projetando na gente os nossos próprios medos. Quantas vezes eu já atendi clientes que estavam querendo fazer uma transição de carreira, querendo empreender, e a família inteira não apoiava, quando na verdade a família estava projetando os medos, né, daquilo não dar certo, ou das dificuldades, tá bom? 24, não seja individualista nos relacionamentos conjugais, tá certo? Aprenda a ceder, aprenda a dividir, mas mantenha o seu centro. Mantenha a sua personalidade e tenha equilíbrio, tá bom? E 25, não seja um altruísta desequilibrado. O que é um altruísta? Uma pessoa que ajuda demais os outros e acaba esquecendo de si. Então, vista primeiro a sua máscara, vista primeiro sua máscara de oxigênio, para só depois ajudar o próximo, tá certo, gente? Isso é muito importante. Então, se você quer ter acesso a esse material, clica no link que está aí no chat e você vai poder ter acesso a essas 25 atitudes, a esses 25 comportamentos.